Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio e Soluções, onde nós, síndicos 5 estrelas, abordamos temas relativos aos interesses dos condomínios. Hoje o tema será abordado por nosso amigo Mauro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades. Muito bem, gente, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco controverso, um pouco complicado, que é o condômino anticondominial. Não é o condômino antissocial, é o anticondominial, aquele que está mais preocupado em prejudicar a gestão, em atrapalhar o dia a dia do condomínio, do que efetivamente contribuir para o condomínio. Eu tive um caso recentemente que o condomínio ele tinha uma série de problemas de garantia e a gente precisava processar a construtora. Depois de notificações e uma série de coisas, a construtora não se manifestava, nada. E aí eu pedi uma assembleia com autorização para processar a administradora. A assembleia me deu essa autorização. Logo que saiu a ata da assembleia, a construtora começou a mexer em algumas coisinhas ali, tudo, fazendo as coisas. Só que no meio desse caminho, um condômino resolveu entrar com uma ação para anular esta assembleia. Simplesmente porque as cartas enviadas não tinham sido registradas como diz a convenção. No meio de um processo de pandemia, cartas registradas, por exemplo, o condomínio lá tem 300 unidades somando com vagas de garagem e tudo mais, eu ia gastar quase R$ 2.600, R$ 2.700 só para mandar cartas registradas, tá? E por um capricho, automaticamente a Assembleia, o juiz acabou acatando, porque está escrito na convenção, entendo que está escrito na convenção, mas falta o bom senso da pessoa. Anulou a Assembleia, no dia que saiu a sentença do juiz, a construtora recolheu todas as coisas delas e voltou para o cantinho dela. Quer dizer, uma pessoa que está muito mais preocupada em tumultuar a gestão do que pensar no bem-estar do condomínio. Porque o bem-estar do condomínio qual era? A construtora continuar com os reparos. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já enfrentaram situações parecidas. Eu tenho mais alguns casos ainda, mas como é que vocês lidaram com isso? Vou começar com essa situação até só pelo gancho da convenção, porque normalmente eu já tive um problema de uma pessoa que anulou uma assembleia antes dela começar. Menos mal. Ah, só um detalhe que eu queria comentar, tá? Ele foi presidente da Assembleia, o cara que anulou foi o presidente da Assembleia. Geralmente a pessoa se candidata a presidente... Já, às vezes, por interesse próprio, né? Eu vejo muito isso também, né? Eu falo assim, a gente tem um problema judiciário também, né? De interpretação de algumas coisas. E eu falo assim, existem nada contra os advogados, mas existem muitos advogados, mas a gente tem que saber escolher. E às vezes não só o advogado. Você dá subsídios corretos, né? Eu passei por uma ação que o pessoal foi até Brasília, mas cada coisa que o advogado ia fazer, eu estava ali do lado dele contando como é que era. Por que eu quis até falar para ser o primeiro, pegando esse gancho da convenção? Porque normalmente, convenção está lá, cartas registradas ou protocoladas. Não tem isso? Tem. Não tem, a administradora não fez o protocolo para o morador assinar e receber lá na portaria? Eu procuro fazer isso, porque assim, eu tenho um condomínio, são 276 unidades. Os que não moram, ok, vai pelo correio com a R. Os que moram, para a gente evitar esse custo alto, a gente faz com o protocolo e o Honda bate. Quando está chegando perto do tempo, o Honda vai de porta em porta, bate lá, assina aqui, tá aqui e todos recebem. Você tem Honda? Não, sim. Depende da estrutura que tem, né? Mas pode ser o zelador, né? Assim, eu acho assim, a gente tem que procurar tentar evitar ao máximo por conta desse tipo de gente. Tu vê, o cara foi presidente da Assembleia, assinou a ata e me cancela. Eu tive um problema parecido com esse, mas a pessoa, ela chegou lá na Assembleia e falou assim, eu não fui avisado. Aí tipo assim, pô, mas o que tu tá fazendo aqui se tu não foi avisado? O cara hoje é meu amigo até, mas a gente estava começando naquele condomínio, não quisemos pagar para ver e vamos fazer assim, ó, ele tá falando que vai impugnar a Assembleia, a gente encerra aqui, não faz nem Assembleia, não perde o tempo de ninguém, e a gente foi embora e fez depois no futuro. Mas estava com os papéis no elevador, todo esse processo, ele não tem como dizer que ele não foi avisado. Se ele não fosse avisado, ele não estava ali. Ele tinha toda a publicidade e tudo mais. Como é que ele foi o presidente da Assembleia e estava lá? Então eu discuto muito essa coisa do juiz e de como o advogado bate em cima disso.
Esse é um Depois eu falo sobre os exemplos. Esse é um que a tema gente para parte 1, 2, 3, 4 até 10, né? Dá para virar uma série, né? Esse tema. Mas eu tenho aqueles condôminos que eu falo que se eu fizer uma campanha contra a dengue, eles vão apoiar o mosquito, né? Então, assim, são pessoas que realmente querem tumultuar a gestão de fato, né? Eu tive recentemente uma eleição, um dos condomínios que eu tô lá há 7 anos, e uma turma da oposição recebeu o edital, conforme a regra, 8 dias antes, e esse condômino, ele já tinha criado um grupo um mês antes para discutir eleições, só que quando ele recebeu o edital, ele começou a causar no grupo, dizendo, olha gente, 8 dias, não dá para escolher um síndico em 8 dias, vamos pedir para cancelar a Assembleia, vamos pedir para adiar a Assembleia. Mas tudo, o que eu percebo, todas essas pessoas, todas elas têm um interesse pessoal, né? De simplesmente ou não gosta da gestão, ou é contra, ou então quer perturbar. Assim como aqueles que vê um papel no chão, tira uma foto e manda no grupo do WhatsApp. Ao invés de mandar para o zelador, mandar para o gerente predial, não, eles preferem ir lá, né, causar uma polêmica, colocar no grupo do WhatsApp para todo mundo ver. Ver uma lâmpada queimada, é muito mais fácil ele passar uma no interfone, olha, tem uma lâmpada queimada aqui no meu andar, você pode pedir para vir arrumar? A gente aciona e vai. Não, mas não é minha obrigação. Mas vai lá no grupo do WhatsApp e faz. Então, essa é uma situação que a gente encara, né, diariamente, né? Em todos os condomínios, todos. E o que eu costumo dizer, que a gente tem que trabalhar para agradar a maioria, né? A gente tem que ter a maioria, né, das pessoas satisfeitas. Até porque a unanimidade também vira burrice, não dá. né? Então, a partir do momento que você começa, enquanto é 1, 2, 10, né, você vai tolerando. Na hora que você começa a realmente ter uma massa mais inflada, aí tem que começar a se preocupar. Eu vou pegar até o gancho aqui do presidente da Assembleia. Eu também tive uma Assembleia recentemente que o presidente ele veio já, porque era um tema único, né? A gente levou um tema único, e a pessoa já veio para ser contra aquele tema. Então ele se candidatou como presidente para tentar ser contra um dos itens. O tema era aprovação orçamentária, mas entre eles tinha por exemplo, a parte de lazer do condomínio, das aulas e tal. Então ele veio específico para tumultuar aquele ponto. Então, assim, é muito importante que a pessoa que seja o presidente de uma mesa, ou que seja um conselheiro, né, que ele não seja uma pessoa tendenciosa, porque ele tá jogando contra o condomínio e não contra, né? Então, ele tem um grupo de interesse. Então, por exemplo, tem aquele grupo que, eu quero tirar, eu não quero mais que, sei lá, que faça a manutenção da quadra diariamente. Então, ele vem lá com aquela tendência de abordar aquele tema e defender aquilo. Ele não vem para ser um partícipe dentro, uma pessoa que agrega a gestão. Então, isso tira a nossa energia e nós somos síndicos profissionais pagos pelos moradores para quê? Para você fazer melhorias. O que você faz? Você gasta a tua energia, você gasta o seu tempo, que é precioso ali dentro do condomínio para você estar planejando, ver melhorias, ver que o condomínio está envelhecendo, a valorização patrimonial. Você gasta a sua energia no combate a esses grupos, que muitas vezes está direcionado por um gestor, né? Exatamente. E uma coisa assim, até esqueci de comentar com vocês, mas esse cara que anulou a Assembleia, que foi presidente da mesa, ele perdeu a eleição para mim. Tá, então, quer dizer, a partir daí você começa a entender uma série de coisas. Todo o processo, né? E tudo mais. E é uma briga que, infelizmente, ainda vai longe com esse condomínio. Mas eu também tive um outro caso que eu achei engraçado, porque a pessoa me pediu todas as pastas de prestação de contas. Aí hoje, como a gente tem elas digitalizadas, eu peguei, só tirei a parte dos inadimplentes e passei para ela, que tem os dados e tudo mais. E aí chegou na Assembleia de Prestação de Contas, eu chego para a pessoa e falo assim, vem cá, por que você votou contra? Que foi uma Assembleia virtual, tal, não sei o quê, as contas foram aprovadas, tal. Por que você votou contra? Porque eu votei contra. Eu sou contra você. Pronto. Sabe, é o tipo de coisa assim, você fala, pô, mas peraí, você está reprovando as contas do condomínio, com qual razão? Sabe, não porque isso não é uma questão subjetiva. Que nem, por exemplo, você estava falando, a gente estava num outro condomínio, vamos transformar uma brinquedoteca numa academia, tá? Isso é uma questão subjetiva que vai da opinião e do desejo de cada um e tudo mais. Agora a questão de aprovação é do quórum qualificado e uma série de coisas. Agora, uma prestação de conta, gente, é um negócio objetivo. Os números estão corretos?
estão corretos. Aprovado pela sabe? E a auditoria. pessoa esquece que, por exemplo, sem uma assembleia de prestação de contas, sem uma prestação de contas aprovada, até a tua cobrança de inadimplência fica prejudicada. Então ele prejudica todo o condomínio por capricho. É, exatamente, por isso que eu até brinquei no começo dizendo que o tema é condômino anticondominial. Quer dizer, a coisa ela se polariza e se a gente retornar na história política do nosso país ou até dentro dos estádios de futebol, a gente vai ver esse tipo de coisa. Eu sou contra porque eu sou contra. Sim. E eu não quero ficar a favor. Quer dizer assim, eu já cheguei a escutar de um condomínio da seguinte situação. Falei, pô, por que você não vira síndico? Por que você não entra pro conselho? Não, porque eu gosto de ser oposição. Quer dizer, ele gosta de ser do contra. Ô Mauro, eu falo assim pra tu, até tudo tem um porquê por trás. Que a gente falou da prestação de contas. Eu fiz uma prestação de contas com votação eletrônica. Fui, apresentei, PowerPoint, tudo que tem direito. Não houve perguntas, tá? Sem perguntas. E a pessoa vota contra. E aí você vai ver, na lista lá, sai lá quem foi que votou contra. Eu não fui perguntar. Mas assim, por que você vota contra se você não perguntou nada? É que às vezes as pessoas elas não têm o conhecimento. Ela não está votando se ela concorda com aquilo que você fez. Ela está votando se aquilo está correto ou não. Tá lá tudo que foi gasto, comprou essa TV aqui, pagou lá 5 mil, tem uma nota fiscal. Ah, eu não concordo com a compra da TV. É outra situação. Procuro o conselho ou procuro o síndico, por que foi comprado? Ou não concordo com o valor de 5 mil que você pagou na TV. Pagou. Mas não existe nada de errado na compra e a nota fiscal. Eu sempre falo que às vezes a gente tem que estar sempre provando que é honesto, mas é difícil você provar a desonestidade. Porque normalmente o desonesto faz tudo correto, né? Ele tira por fora. Então, assim, eu já tive muito isso também em condomínio. Quando eu comecei como síndico no meu condomínio, a gente levava as coisas para a assembleia e tinha sempre um cara lá que falava, isso não pode, isso não deve fazer, isso não sei o quê. E ele inflama, né? Sim. Acaba inflamando a assembleia. Uma coisa que as pessoas têm que se atentar, tem um condomínio que é tão radical que o cara começa a mover processo contra o condomínio. Mas isso vai contra a vida do condomínio. Aí uma pessoa, isso desvaloriza o patrimônio, porque você imagina, uma pessoa vai comprar um apartamento, joga lá no Tribunal de Justiça os processos desse condomínio, vai ter um monte. A pessoa fala, não, aí começa a olhar, fala, não, eu não vou morar nesse lugar, né? Nossa, a briga disso, eu não vou morar. Então assim, as pessoas são tão irresponsáveis a ponto que não mede esforços e as consequências para atrapalhar a gestão. E não que onera, porque se você pegar, por exemplo, uma situação que nem essa, uma ação de anulação de assembleia por um motivo tosco, sim, tá? Que eu acho que existem assembleias que você tem que anular e uma série de coisas, sim, mas numa dessa que você está tratando de um tema de extrema importância para o condomínio, que é a garantia de interesse geral, né? De interesse geral, sabe? Você entrar com uma ação, quer dizer, você já está obrigando o condomínio a contratar o advogado. Já deu despesa para o condomínio. Se você você teve todo o custo com a assembleia que você realizou. Vai ter que fazer outra. Nessa situação você perde a ação, você tem que pagar a sucumbência, pagar as custas e tudo mais. Tem que fazer uma nova assembleia e aí você tem que mandar as cartas registradas, mas ele vai dizer direitinho. Que o culpado é o síndico. Exatamente. Mas essa é a ideia. E o tempo que o condomínio ficou com a consultora ali, que ela tirou o corpo fora. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, todo o excesso de degradação e uma série de coisas ali que você vai ter que refazer o laudo, porque a consultora mexeu. Sim. Então, aquele laudo que você tinha já não vale mais. Pois é. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa ela acaba onerando em demasia a vida do condomínio. No final das contas, você gastou 10 mil reais. Para chegar depois no mesmo resultado. Porque depois vai marcar uma nova assembleia e o resultado vai ser o mesmo. Não, e esses não vai mudar nada. E o pior de tudo é que esses 10 mil, por exemplo, poderia ser destinado aos honorários do advogado para processar a construtora. É que, na verdade, Mauro, assim, a função dessas pessoas, né, dos condôminos anticondominiais, a ideia dessas pessoas, o objetivo delas, na realidade, é perturbar a gestão e tentar mostrar para os outros que você não é um bom síndico. A ideia é essa, é mostrar para os outros que você não é um bom síndico. Às vezes colocam coisas que são totalmente fora do nosso alcance, né? Eu estava citando com o Gustavo aqui de um condomínio que o rapaz foi fazer uma obra num apartamento, prejudicou o elevador ficou parado e a culpa é do síndico, né?
A culpa não é... o rapaz até falou para mim, não, a culpa não é sua de quebrar o elevador, mas você não está fazendo nada para que a coisa seja resolvida rapidamente. Mas eu não sou eu que vendo a peça, quem vende a peça é a empresa, é o fabricante, quem dá manutenção aqui é o fabricante. Então é o fabricante que tá aqui nesse contexto. Então eu queria até dar um exemplo de alguém ao contrário, né? Porque assim, a gente está falando das pessoas que são contra, mas tem pessoas que ajudam. Eu tive uma assembleia agora dia 12, num condomínio, e os moradores pediram para fazer uma cobertura, e nós fizemos o projeto, foi feito orçamento, se levou na assembleia. Quando se levou na assembleia, um morador levantou e falou, Walter, eu sou fiscal da prefeitura, isso aqui não passa. Qual que é a minha sugestão? Nem vota, nem passa para frente, vamos analisar melhor isso. Tá? Eu ainda falei, pô, se eu soubesse, eu tinha ido te procurar antes. Mas esse é o cara proativo, né? Se ele fosse um condomínio anticondominial, ele deixava aprovar e depois ia lá e pau. Depois pau, só para poder só para poder falar assim, pô, fizeram uma coisa. Porque ele falou assim, do jeito que eu vejo a coisa, ele ainda falou, se vocês construírem isso aqui, a prefeitura vier aqui vai mandar derrubar, né? Se fosse o cara contra o síndico, o cara fala, deixa fazer. Quando fizer, ainda vou dizer que o síndico lesou o condomínio fazendo uma coisa que não poderia. Tá? É que o nosso processo era consultar a prefeitura antes da execução, mas depois de aprovado na Assembleia. E ele já veio, tipo assim, como ele é fiscal da prefeitura, ele falou assim, eu trabalho com isso, eu não atendo a área aqui do condomínio que a gente mora, mas eu atendo isso, então eu sei como é que funciona. Foi a pessoa para ajudar. Contribuiu, entendeu? O cara não podia ter falado no dia da Assembleia lá, ó, eu tô candidato a presidente, mas é o seguinte, essa Assembleia não deve acontecer por isso. Ele evitaria todo esse transtorno né, e resolveria, mas ele não estava afim de contribuir, ele estava afim de prejudicar o condomínio. Tem aqueles casos também que a pessoa não participa do assunto, não vai para a Assembleia, não lê o material, não lê a ata, aí pega e surge e começa. Eu sou contra esse assunto. Falei, tá, mas você é contra, você foi na Assembleia? Não fui. Você leu a ata? Não li. Tá, então, por que você é contra? Não, eu sou contra porque eu não concordo. Eu falei, mas você entendeu o contexto, o motivo, né? Nós tivemos uma Assembleia de 3 horas para explicar o motivo disso tudo, foi votado, quem estava lá aprovou, e você que não estava, você entendeu? Não. Aí você tem que pegar aquela pessoa, explicar tudo, tintim por tintim, novamente. Então, assim, novamente caímos naquela história, né? Que o morador tem que ter essa visão que a gente está lá para um trabalho coletivo. E que o nosso tempo é pago por eles para a gente estar numa execução maior. Então, assim, se você tiver que ficar voltando sempre no mesmo assunto, ficar administrando essas picuinhas, né? A gente está perdendo tempo de gestão. Nosso tempo está acabando. Vamos encerrar, como a gente sempre fala aqui, né? São sempre programas que dariam horas e horas de conversa, mas em o breve, diretor... parte 2, né? Mas o diretor já fez assim, ó, ele já passou assim, passa na navalha e fecha. É um tema sempre importante, é importante que as pessoas que concordam com a gestão, que as pessoas que entendam que aquilo está sendo feito pela melhoria do condomínio, também se voltem contra essa situação. Tentem apoiar a gestão e inibir que essa coisa aconteça, não deixar que isso aconteça. Não fazer oposição por oposição. Oposição por oposição. Ser consciente, né? Tem que ser Coisas consciente. Erradas às vezes vão acontecer, mas a gente está aí para trabalhar e para tentar resolver todas essas questões. Curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos aqui todas as semanas falando sobre condomínio. Até a próxima.